Então, galera, a gente falou até então da parte do surf, né? O workshop é Surf Mais, melhore com consciência e responsabilidade. Até agora a gente falou bastante da parte de consciência e responsabilidade. Agora eu diria que eu vou entrar um pouco no pilar de surfar um pouco mais, né? Encontrar mais ondas. Eu me chamo Diego, sou oceanógrafo e surfista. E tenho também um projeto nas redes sociais em que eu divulgo essa mistura da oceanografia com o surf, basicamente instruindo e falando um pouco mais sobre como praias funcionam, ondas, previsão de ondas. E depois de quase 2 anos de projeto, já ter aí talvez 300 formulários de surfistas que já me responderam, né, abrindo o coração para problemas que enfrentam. Eu sintetizei aqui talvez o que sejam os 4 maiores erros que o surfista comete, né, e eu vou, ao longo dessa explicação, falar algumas questões também sobre previsão de ondas, sobre como é que as praias funcionam, nessa intenção de fazer o surfista chegar mais próximo da onda clássica, que é aquilo que a gente gosta de pegar e procurar. Começo dizendo que todo surfista, na verdade, né, ele é um oceanógrafo potencial, pensando no oceanógrafo como o cara que conheceu, estudou os oceanos. O surfista, ele, por estar sempre na praia, né, como a gente viu com a Ana, né, a gente viu com o Fabrício também, o surfista está sempre na praia, de uma forma ou de outra, indiretamente, ele está aprendendo, ele está assimilando bastante coisa. E independente da forma como ele aprenda, né, sozinho ou talvez com alguém instruindo ele, então o surfista tem um pouco do oceanógrafo em si. Ele entende maré, ele entende onda, ele usa site de previsão de ondas, ele consegue se virar. Mas ele nem sempre sabe como as coisas funcionam de fato. Ele acaba eventualmente confundindo, cometendo erros esses que dá para a gente minimizar. Por isso que eu falo, né, que na verdade todo surfista é um oceanógrafo potencial. A questão é o que ele quer conhecer a mais sobre o assunto, né? Ele quer ficar com aquele conhecimento empírico e, de certa forma, algumas vezes até com um certo mito, né? Alguns erros de compreensão, que acaba até levando aí, por exemplo, ao cara não saber qual praia surfar, ou chegar na praia e pensar, hoje tinha tudo para estar um clássico e o mar está, horrível, né? Então tem algumas coisas que, conforme ele vai conhecendo mais sobre o assunto, ele vai reduzindo essas chances de erro. Primeiro erro, então, o mais básico, né, é não conhecer assim, realmente como o oceano funciona. E aqui eu coloco o oceano como a natureza como um todo, como praias, ondas, marés, toda essa interação, né? O surf ele é um esporte meio complexo. Se a gente for analisar, a gente está envolvido ali com maré, onda, vento, bancada, corrente, tudo isso misturado. Então é realmente complexo. E o cara não ter uma compreensão de minimamente como tudo funciona, acaba levando a alguns erros. Eu trago um aqui que é eu diria que é o mais comum, né? É o cara não ter a compreensão, por exemplo, né, de que quando você está olhando para uma praia, não tem somente, por exemplo, uma componente de onda da direção sul ou leste chegando na praia. O que acontece muitas vezes, né, é uma sobreposição, como essa imagem quer mostrar. São várias componentes de onda chegando, uma de leste, uma de sul. O Surf Guru, ele começou a representar, né, através dessa informação de vaga e swell. Então ele começou a quebrar a informação, mostrar, aqui tem 2 ondulações acontecendo. Nem todo surfista está atento a isso, né? Mas aqui no gráfico geral, quando o cara não vai ler nos detalhes, ele acaba mostrando uma informação principal, que na verdade, né, a gente pode ver aqui o total, período e direção, na verdade, aquela ondulação de mais energia. Mas a altura, ele já acaba fazendo um compilado de tudo, né? Ele é um conceito de altura significativa, ele pega tudo o que está acontecendo, pega lá um parâmetro de altura, e direção e período, ele acaba pegando a da ondulação mais energética. Então esse 1.7 não está necessariamente ligado aqui ao leste 11 segundos, mas sim a uma composição de tudo o que está acontecendo. Eu já vou explicar como não conhecer isso pode impactar no surf, né? E aqui, né, para esse mesmo dia, eu peguei um print de tela do site Waves, né? O surfista, então, que ele não está ligado nesse conceito e que ele vai para um gráfico como esse do Waves, né? Aqui eu não faço juízo de valor, na verdade o Waves também é um ótimo site, mas se o cara olha só para uma informação como essa, né, esse gráfico aqui, o surfista, né, para a mesma situação, vamos lá, aqui o Waves está dizendo que tem 2 metros de altura, 10.3 de período e uma ondulação de sudeste. Então, se o surfista não está atento
para entender que, na verdade, não tem uma ondulação do sudeste, na verdade tem uma de leste e uma de sul-sudeste. Aqui poderia ser uma ondulação de sul reta, na verdade, né? Um sul bem puro, e eventualmente poderia marcar até a direção de pico sul, quando na verdade tu tens duas componentes. Aqui do lado tem um gráfico espectral que acaba mostrando uma energia maior aqui no leste e uma componente também no sul-sudeste. E então um gráfico que simplifica demais a informação, que pega só a ondulação de maior energia, de maior pico. Se o cara tem só esse site como base, só esse gráfico, o que acontece é que ele acaba perdendo as cartas na manga, né? Por exemplo, Floripa, se nós pensar praias que funcionam como ondulação de sul e vento sul, temos bem poucas opções, né? Para não dizer nenhuma, talvez Gravatá aqui na Mole, né? Que pode funcionar um pouco ainda, mas pensando em Floripa a gente não tem essa opção. Mas se o surfista está ligado que na verdade são várias componentes atuando, e nesse momento, por mais que o site está mostrando sul, ele considerou essa a maior energia, mas na verdade nós temos uma componente bem intensa também de leste, que quando tu olha aqui para o mesmo dia no site Surf Guru, o leste na verdade tem até maior altura e período. Então o cara que está ligado nisso, ele vai, ondulação de leste, vento sul, então eu já tenho mais opções, posso ir para o norte da ilha, posso ir para o Matadeiro, posso ir para a Armação. Então a partir do momento que o cara começa a abrir o olhar e começa a entender que tem várias componentes de onda chegando, o cara não está mais satisfeito com um gráfico desse tipo. Esse gráfico não quer dizer muita coisa. Se tiver só uma ondulação acontecendo, beleza, esse gráfico aqui representa bem. Mas se tu já tem duas componentes de onda como essa, esse gráfico já está mascarando a informação. Então o cara tem que ter o apoio de outros gráficos aí para poder entender exatamente, né, e planejar o próprio surf. O Surfline tem uma forma que eu acho bem interessante de representar, né, que são essas linhas. Digamos que cada linha dessa representa uma camada de onda dessa. Então a gente tem essa ondulação de leste. Então se o cara for aqui tem a altura no lado esquerdo, né, no eixo Y, a direção pela setinha, e dá para ver o período também. Então aqui a gente consegue ver, né, para esse dia, né, uma ondulação de leste, caindo um pouco a energia, e a ondulação de sul, aqui está sudoeste, chegando aqui nessa tarde. Então a gente consegue entender várias componentes simultaneamente. Esse é um gráfico que eu gosto muito de ver. Então essa é uma questão que eu trago aqui. Um primeiro erro que o surfista comete é não conhecer como o oceano funciona, não conhecer, por exemplo, que são várias componentes de onda acontecendo simultaneamente. O cara tem que olhar separadamente para cada componente. Bom, o segundo erro, né, bem associado a esse primeiro, é não conhecer, por exemplo, como os sites de previsão de ondas funcionam. Eu falei um pouco aqui anteriormente, né, dessa questão de gráficos, mas tem outros pontos também para a gente analisar. Por exemplo, e esse é um mito que eu ouço de bastante surfista, né, pegando aqui nesse site do Wind, nesse gráfico do Wind Guru, aqui embaixo, né, essa fileira representa ondulação, aqui em cima vento. O cara que está olhando para isso, né, ele está olhando aqui, eu escuto muito isso, né, a ondulação virou de leste para sul. Verdade, a ondulação não vira de leste para sul, isso é praticamente impossível no oceano, né, de uma hora para outra, simplesmente a ondulação está de leste e virar para sul é praticamente impossível. O que está acontecendo é que tem duas componentes atuando simultaneamente, e eventualmente o site vai pegar uma com uma mais energética, outro com mais energética, e vai acabar apresentando a informação no gráfico. Então, tem muito mito, né, sobre a ondulação virar de sul para leste, leste para sul. Da mesma forma, né, olhando para cá, se o cara está aqui, ele acabou pegando também a ondulação de leste como energética, mas digamos tem situações que fica sul mais energética por todo o período. Então o cara que está em Floripa, planejando o surf do sabadão, ele vai olhar para isso, né, quando ele não sabe de site, ele vai olhar, ondulação de sul, vento sul, vou ir para o Rosa, vou ir para, sei lá, vou para Farol, vou para outro lugar, né? Quando na verdade também tem uma ondulação de leste, né, e ele pode ficar aqui na ilha e encontrar boas ondas também. E aí tem outro ponto, né, eu trago esse gráfico de novo, né, esse gráfico ele representa exatamente aquele que eu mostrei anteriormente do Waves e do Surf Guru, que estava marcando 1.5, 1.7 de altura, e aqui o Surfline está marcando 4 metros de altura. Então isso começa a entrar outro mito aí sobre compreensão de site e previsão de ondas, que é, o que é esse 1 metro, né? 1.7 metros, é o 1 metrão do surfista? É 1 metro lá fora? É 1 metro aonde a onda quebra? Então tem um pouco dessa confusão aí no surf também.
Nesse caso do Surfline, né, o swell, ele separa como swell e surf. Ele até coloca a coordenada geográfica aqui, eu coloquei isso no Google Maps, no Google Earth. Deu lá numa isóbata de 500 metros de profundidade, né, então a gente sabe que é oceano profundo, a onda praticamente sem nenhuma transformação. Por isso que a gente tem um valor bem elevado de altura e também de sudoeste, né? A gente sabe que para nossas praias aqui o sudoeste não vai entrar puramente, vai ter vários processos que vai reduzir a energia de onda para entrar aqui, mas aí eu entro nesse conceito da altura de onda, né? O que a gente vê num site de previsão de ondas? Eu peguei essa imagem aqui para representar, né? O surfista tem um linguajar próprio, né? E muita gente pergunta, né, o que eu vejo no site é a linguagem do surf, né, 1 metrão, se eu vejo 1,7 metro, é 1 metrão do surf, significa o quê, né? Então eu peguei só um exemplo, na verdade o site de previsão de ondas, ele está mostrando, né, o conceito lá da oceanografia, digamos, né, científico, que é a distância da base até a altura da onda. Não é na zona do surf, aqui é outro tipo de processo, mas eu peguei só um exemplo, seria uma medida da base até a altura. Eu peguei esse exemplo aqui, né, isso aqui em Porto Escondido, por exemplo. Eu tenho 1,75, eu estou meio agachado, então digamos que eu estou aqui com 1,30 m de altura. Se eu for avaliar a altura dessa onda, ela tem quase 4 metros, então seria o termo correto para dizer, digamos, né, se o site fosse mostrar essa onda, o site iria mostrar 4 metros, digamos, não iria mostrar 1 metrão, né? Eu chamaria isso aí de 1,5 m de onda, talvez. O site ele mostraria 4 metros, né, se fosse relacionar as coisas. E tem outra questão de entender o funcionamento do site de previsão de ondas, que é da onde vem o dado, né? Aqui nesse gráfico a gente pode entender, né, tem sites que podem pegar o dado um pouco mais de águas rasas, então tu vai ver que a direção já vai estar um pouco diferente, a altura também, ou a informação pode estar vindo aqui de águas profundas, né? Então, o cara não saber também de onde que está vindo a informação, acaba não dando para ele bases para poder entender como é que vai estar o mar no outro dia. No caso aqui do Surfline, por exemplo, ele está pegando a informação aqui de uma região que a onda nem começou a interagir com o fundo ainda. Tem outros detalhes também com relação à previsão de ondas, né, que falta conhecimento, e é um pouco do meu propósito, do meu projeto ali, falar um pouco mais disso, de previsão de ondas. Mas a gente vai partir para o terceiro erro, né, que é o não monitorar as bancadas. Eu diria, tem várias situações que a gente vê lá, né, a ondulação está perfeita, o vento está terral, está tudo perfeito, todos os elementos aparentemente perfeitos. O cara chega na praia e o mar está ruim, né, a onda não está boa, por exemplo, né, várias situações de frustração, digamos, né, do cara não encontrar as ondas ali. E grande parte das vezes, dá para dizer assim, é porque, por exemplo, a bancada não está muito bem formada. Tem um exemplo aqui, né, todas as praias, digamos, de praias arenosas, né, a gente já conhece que a bancada está sempre em movimento. Essa figura mostra um pouco o perfil típico de verão, né, com toda a areia aqui na parte aérea da praia, onde a gente vai se deitar, pegar um sol. E já no inverno, conforme as ressacas vão entrando, elas vão entrando essa areia da praia e vão trazendo aqui para a parte submarina para formar os bancos de areia, para dissipar a energia da onda, para proteger a praia, né? Então, é bem interessante de entender o funcionamento de praia, que a gente imagina bem, parece um ser vivo, né? É um ser que tem vida, assim, que se protege da ondulação, formando bancadas. Quando tem calmaria, vai levando areia para a praia para formar uma praia mais extensa, situação de calmaria. Então, muitas vezes, né, essa bancada não está bem formada, a areia está se deslocando de um lado para o outro, para cima e para baixo. Então, por exemplo, uma bancada não está monitorando bancada, acaba fazendo com que o surfista também não encontre onda. Tem várias formas hoje do cara monitorar a bancada, né? Por exemplo, até quem está aqui, mora aqui, Rio Tavares, eventualmente está com um fundo meio ruim, né? Entra ondulação, entra tudo e, simplesmente uma onda cheia, a gente vê que tem uma vala no meio ali, a onda não quebra, simplesmente a areia não está na posição para quebrar boas ondas. E tem formas de monitorar isso, né? A gente monitora isso não diretamente, não tem um modelo numérico que diga se o fundo está bom ou se está ruim, a gente monitora indiretamente. Cheque presencial, indo lá observar, beleza. Boletim de onda. Agora eu aderi também ao SurfView, as câmeras, né? Não tem coisa melhor para isso, né? Estou planejando surfar amanhã na Praia Brava de Itajaí. Vou dar uma olhada agora na câmera como é que estava à tarde, por exemplo. Já vou ter uma noção de formação de onda, ver se estava bom ou não. Então o cara pode usar
fotos, boletins, tudo isso para entender se a bancada está boa. E se o cara for surfar amanhã, o cara pode se direcionar para um lugar que a bancada está boa, né? Que hoje quebrou altas ondas, então amanhã a tendência é quebrar umas ondas também. Então, manter esse olhar atento às bancadas, né? Quais as praias que estão com fundo bom, acaba ajudando o surfista aí a cada vez mais encontrar ondas clássicas. E o quarto conceito aqui também, que, engraçado que tem um certo mito nisso também, que é, o surfista, independente da situação, ele achar que de manhã cedo vai ser o melhor horário para o surf, né? Acordar cedo todo dia, achando que aquela hora é a melhor hora, e muitas vezes não é, né? Muitas vezes, a gente vai cedo e o mar não está tão bom assim, ele vai ficando bom ao longo do dia. Eu trago duas principais razões para isso. Uma, né, olhando para essa foto da esquerda, vento maral no dia anterior, por exemplo, pensando num vento maral soprando das 8 horas da manhã de um dia até 4, 5 da manhã do outro dia, né? Quase 24 horas de vento maral soprando, esse vento maral mandando energia para o oceano, deixando o oceano agitado, e aí o vento parando 4 da manhã, por mais que pode ter um terral 6, 7 da manhã, o mar ainda está com aquela memória, né? Com aquela oscilação, teve micro-ondas geradas que estão na zona de surf, então até o mar assentar e acalmar vai levar umas horas, então nem sempre. Se o cara está olhando para uma previsão de ondas, por exemplo, no dia anterior, ele pode ficar atento, soprou o vento maralzão sudeste um dia inteiro, das 7 da manhã até 4 da manhã soprando o vento maral, então, ele pode não criar muita expectativa, porque de manhã vai estar aquele mar meio agitado ainda, não vai ser um mar liso e glesa. A outra questão também é maré, né? Eu até trouxe aqui do lado uma tábua de marés, pegando aqui 7 dias. Eu cresci, antes de fazer a sonografia, eu cresci escutando que a maré, ela tá seca às 7 da manhã e ao meio-dia ela tá cheia, né? A gente pelo menos tinha esse mito lá onde eu cresci, no Balneário Rincão, e aí depois tu começa a entender que não é bem assim, né? A cada dia a maré atrasa 50 minutos, então se hoje o pico foi 5 da manhã, amanhã vai ser 5h50, isso faz com que, eventualmente, 7 da manhã, tu vai estar no pico da maré cheia, um dos piores momentos para o cara pegar onda, né? Quase sempre. E a depender do momento, nesse mesmo horário, vai estar uma maré vazia, certo? Aqui eu até trago esse primeiro aqui, dia 1, quinta-feira, 5 da manhã, 1 metro de maré. E já se a gente vê aqui, no dia 7, no último dia, não, pode ser um dia antes, dia 6, às 5h50, já passados aqui 6 dias, às 5h50 vai estar com 0,1, maré seca já. A maré cheia foi a 1 da manhã e às 2 da tarde. Então, a depender do dia, a maré vai estar super cheia de manhã e o mar ainda, com a maré muito cheia, as ondas cheias, a onda não encaixa muito na bancada, então é preciso esperar realmente a maré secar um pouco para a ondulação encaixar de jeito na bancada. Então, nem sempre amanhã cedo, né, de manhã cedo, o primeiro horário do dia é o melhor horário. Eu sou um cara que gosta de surfar cedo, né, tem outras razões para isso, para não pegar crowd, por trabalho e tal, mas às vezes, né, eu sou intencional em não surfar cedo. Não, hoje eu vou surfar 10 da manhã, né, eu vou trabalhar mais cedo, por exemplo, porque eu olho para os elementos, eu penso, tem tudo para meio a final da manhã tá um melhor horário, né? Então dá para o cara usar um pouco esse conhecimento também para ser mais assertivo na hora que for cair. E várias vezes também é a parte da tarde aí que rola as ondas, né? Quando encaixa uma maré, para um vento. Tem várias surpresas também, né? Claro, tem que ficar atento. E esses aí eu diria que são os 4 principais erros. Eu enumerei acho que uns 10 erros, e esses são os quatro principais que dá para também entrar um pouco em detalhes. E o grande lance, né? Quando eu falo sobre o cara conhecer o mínimo, né? Sobre como as coisas funcionam, do mínimo que eu trouxe aqui, eu diria que traz aqui 4 coisas para o surfista, né? Uma, reduzir tiros errados, dá para o cara errar menos, né, na busca pela onda. Dá para ser mais certeiro, além de errar menos, ser mais intencional, né? Por exemplo, eu estou mirando essa onda amanhã da Praia Brava, eu gosto muito de pegar lá um mini Hawaii lá, né? Então eu vou dar mais uma estudada agora, possivelmente ser mais certeiro para decidir se vou mesmo ou não. Consequentemente, o cara encontra e pega mais ondas clássicas. E aí, um outro pilar também que esse conhecimento ajuda é o alinhamento de expectativas. Simplesmente, para quem trabalha dia de semana e final de semana é o momento do surf.
Não adianta o cara alimentar uma falsa esperança de que vai pegar um mar clássico no final de semana, né? Ficar a semana inteira criando expectativa, ânsia, né? E aí chega, pô, deposita todas as fichas no sabadão, mas chega lá o sabadão, tá com aqueles indicadores ali de que não vai estar um mar bom, então o cara pode alinhar a expectativa e, pô, desfrutar bem do mar, mas chegar assim, pô, com uma, digamos, com uma expectativa mais alinhada para não se frustrar. Não vou entrar muito nesse tema, porque esse é um tema que o Daniel toca bem no assunto, né? Eu até tenho um curso online que o Daniel tem um módulo lá por conta disso, né? Ele traz essa questão da mentalidade do surfista, e não se frustrar é um dos pilares, né? Como tu minimizar frustrações. Mas, pô, fazendo um compilado geral, eu diria que o conhecimento que a gente, né, que pode usar a favor do surfista para planejar o seu surf, ele acaba ajudando um pouco nesses quatro fatores, né? E é isso aí, galera. Por mim, por hoje era isso aí, né? O projeto que eu tenho aí é o Mestres das Previsões, nessa intenção de fazer o surfista se tornar um mestre na arte de prever o surf. Eu sempre deixo um QR Codezinho também com uma página de link, com um canal de YouTube, esse tipo de coisa. E é isso aí. Obrigadão aí pela presença e participação. Valeu!